Este é um palácio de veraneio do século XVIII, que desde 2015 abriga o Museu de Lisboa. A história da cidade é contada aqui a partir de objetos encontrados em escavações arqueológicas, de pinturas, imagens e documentos que registram as primeiras ocupações na região e mostram a evolução urbanística de Lisboa, um passado que nos remete à pré-história. O museu é o guardião de grande parte da arqueologia da cidade. Nós temos no museu achados arqueológicos vão desde o Paleolítico e Neolítico, portanto sobre a ocupação dos primeiros povoamentos na colina do Castelo, na zona dali, hoje em dia ocupado por Monsanto, os primeiros povoados aqui na área de Lisboa, até património arqueológico industrial associado ao século XIX. Do período romano, séculos I e II, temos cerâmicas, joias como estas que pertenciam a uma menina sepultada na necrópole que havia na cidade, vários registros de epigrafias, inscrições em pedras. Fala de um escravo que é enviado pelo imperador Augusto, que é tipo um homem da sua confiança, para a cobrança dos impostos para Lisboa. Temos aqui um tabuleiro de um jogo romano, típico do período romano, que é o Alquerque dos 12, que é muito parecido com o jogo das damas, e esta inscrição dos tabuleiros na pedra, portanto no espaço público na rua, é algo extremamente comum. São achados que comprovam a diversidade cultural de Lisboa e o convívio entre diferentes culturas e religiões. O poder político mudava, mas os povos dominados continuavam a habitar a região, e na maior parte do tempo, essa convivência entre muçulmanos, judeus e cristãos foi pacífica. Uma cidade delimitada por cercas, a primeira romana, mas depois os mouros trataram de expandir os muros que cercavam o território, e o mesmo foi feito na Reconquista cristã. No museu podemos ver também registros do período em que a Inquisição esteve presente, imagens dos cortejos que exibiam os acusados pela igreja em praça pública. Durante 3 séculos, houve 40 mil processos de julgamentos, e cerca de 2 mil deles tiveram como condenação a fogueira. Neste painel de azulejos, a imagem do Hospital Real de Todos os Santos, inaugurado em 1504, onde hoje está a Praça da Figueira, o primeiro hospital moderno de Lisboa e que funcionou até 1775. As escavações na praça para a construção do metrô permitiram que fossem encontrados muitos objetos. Esta maquete, construída entre os anos 40 e 50, mostra parte da Lisboa anterior ao terremoto de 1755, que destruiu a cidade. O tremor foi seguido por um tsunami e incêndios que duraram vários dias. Era manhã do dia de Todos os Santos e havia velas acesas na maioria das casas e igrejas. Lisboa tinha cerca de 165 mil habitantes na época. Estima-se que 15 mil tenham morrido e outros 50 mil deixado a cidade. Os que permaneceram, inclusive a família real, adotaram moradias em tendas, com medo de novos tremores e destruições. Mostram 6 edifícios da cidade destruídos pelo terremoto e mostram 2 edifícios dos quais temos muito pouca informação ainda hoje em dia e muito poucas imagens, não é? A não ser estas, que é a Casa da Ópera, que só funcionou cerca de meia dúzia de meses, e depois aqui outro edifício também só conhecemos mediante esses documentos, que é a Igreja de São Paulo, na parte mais baixa da cidade. E depois temos outras coisas mais conhecidas, a Basílica de Santa Maria Maior, a Igreja de São Nicolau, a Praça da Patriarcal, também temos muito poucas representações, completamente destruída, que seria ao lado da Casa da Ópera, também muito perto do Terreiro do Paço Real. Neste quadro, o registro do homem responsável pela reconstrução, o Marquês de Pombal, que era ministro do rei Dom José I. Por isso o apelido de Baixa Pombalina, região da cidade que ganhou ruas largas e com traçados retos. Esta é a cópia do projeto aprovado e o museu guarda ainda outros 5 exemplares de projetos apresentados, mas não executados. Os trabalhos para reconstruir a Zona da Baixa duraram cerca de 70 anos. A Praça do Comércio chegou a ser inaugurada em 1775 com alguns cenários de madeira, porque ainda estava inacabada.
Aqui um exemplar da gaiola pombalina, essa estrutura tridimensional em madeira que foi incorporada às paredes dos edifícios na reconstrução da cidade. Uma estrutura maleável, antissísmica, totalmente inovadora na época. É muita informação, por isso dedique tempo ao visitar esse museu, sem falar da beleza do palácio. Olha que linda a cozinha, decorada como no século XVIII. Este painel de azulejo é um registro importante do trabalho escravo da época. Era o peixe, não é? E o artista que até fez o azulejo fez com algum sentido de humor, e parece aqui um gato a tentar roubar o peixe que ela está a amanhar, tem um gato, uns peixes, mas chama a atenção, portanto é muito importante porque, por um lado, pela raridade como são representadas as pessoas realizadas, portanto é um documento único, não é? Muito raro. Mais de 1000 peças que mostram a evolução da cidade nos seus principais momentos. A Lisboa romana, a cristã com a construção das igrejas e conventos, a que foi destruída pelo terremoto e que renasceu com outra cara, o processo de industrialização que também transformou a paisagem e a Expo 98, a última grande intervenção urbanística em Lisboa. E ainda tem o Jardim do Palácio, que é bem bonito, decorado com obras de Bordalo Pinheiro, que foram distribuídas aqui pela artista plástica Joana Vasconcelos. Venham uma primeira vez ao museu, façam uma visita orientada ao livro, vão descobrindo, vão tendo os pequenos apontamentos das várias épocas, portanto vale a pena ir cá mais do que uma vez, porque a primeira visita só há sempre só um cheirinho sobre a história de Lisboa. Gostou da dica? Deu vontade de conhecer o Museu de Lisboa?